Galera, todo mundo viu o vídeo que o pastorzão postou esses dias aí, né? O ex-pastorzão, né? O Daniel Araújo. Então vamos começar aqui, tirar alguma coisinha do que ele falou. Ele falou que Jesus não traz felicidade. Eu pergunto assim, mas que tipo de felicidade que ele tá falando, né? Porque a impressão que dá, que essa felicidade que ele fala é uma felicidade muito superficial, uma felicidade como você vai num parque, como você vai num shopping, quando você toma um sorvete. E essa não é a felicidade realmente que Cristo traz para o nosso coração. A felicidade que ele traz é a felicidade da salvação, a paz da salvação, né? Lá em Romanos 8 a Bíblia diz, né, agora justificados, pois mediante a fé temos paz com Deus. Então é essa a felicidade. Então não é aquela felicidade momentânea, não é essa felicidade que Jesus traz. Jesus traz uma felicidade interior, de paz com Deus, de saber que a gente é aceito por Ele, de saber que Ele nos ama. Essa paz, essa alegria, essa felicidade, sim, Ele nos traz. Então Jesus nunca prometeu que a nossa vida ia ser 100% sem problemas. A impressão, da forma que ele fala, né, viver caminhando com Cristo é uma vida sem problemas, uma vida sem sustos, e não é isso. Jesus nunca prometeu isso. Nem sempre as coisas ruins que nós passamos são provas também, ou seja, Deus nos provando por alguma coisa. Muitas vezes a gente está sofrendo por alguma coisa por causa dos nossos próprios erros. Uma briga que eu fiz, uma fofoca, alguma coisa que eu cometi e que eu estou sendo perseguido, que eu estou sofrendo por causa disso, mas é por causa de um erro meu. Não é porque é uma prova de Deus. A vida com Cristo não é assim, uma vida de tribulação, uma vida de provas e provas e provas. Não, sim, Jesus nos prova. A própria Bíblia diz lá em Apocalipse 3,19 que Ele corrige a quem Ele ama. Não é uma vida inteira só de sofrimento. Não, não é isso. Jesus não fala isso. Jesus, Ele pagou nossa dívida. Ele fala no vídeo, né? Cara, quando eu pudesse eu ia consertar essa dívida. Então você não precisa pagar por mim. Mas essa dívida que nós temos com Deus, o que nós tínhamos com Deus, não é uma dívida que a gente pode resolver com os nossos próprios méritos, com as nossas próprias mãos. A própria Bíblia diz lá em Efésios 2,8, né? Pela graça sois salvos mediante a fé, e isso não vem de vós, ou seja, não é nosso, nem de obras para que a gente não venha se gloriar. Então essa dívida, ela é impagável. Apenas o Senhor Jesus se colocando em nosso lugar poderia pagar essa dívida. Eu acho muito importante a gente entender, e talvez pode servir para você e para o seu olhar para as pessoas. Muitas pessoas que estão dentro da igreja, elas têm experiências ruins, e às vezes essas experiências elas acabam levando como se fosse o todo do evangelho, como se fosse o próprio Deus que as magoou. Mas muitas vezes as nossas más experiências dentro da igreja acabam fazendo isso, para a gente ter essa percepção, essa cosmovisão de que tudo está errado. Não, na verdade isso às vezes são apenas experiências ruins que nós passamos e que infelizmente nós passamos, mas que não devem nortear toda a nossa vida espiritual. Porque o nosso bom pastor é Cristo. Ele é o nosso pastor. Quando Jesus pergunta, né, para Pedro, Pedro, tu me amas? Ele fala, então apacenta as minhas ovelhas. Então as ovelhas, elas não são dos pastores terrenos, mas as ovelhas são de Cristo. Nós somos ovelhas dele, e ele dá vida pelas suas ovelhas. Ele nos protege dos lobos, ele nos protege de todo o mal que pode acontecer. Então muitas vezes essas más experiências que nós passamos acabam interferindo nas nossas relações mesmo, porque a igreja, ela é feita de pessoas imperfeitas, pessoas que talvez estão indo lá para equilibrar emocionalmente, moralmente, na mente delas, e isso talvez vai fazer com que nós tenhamos experiências ruins, experiências que vão nos machucar, porque são pessoas dentro da igreja, e não somente dentro da igreja, qualquer grupo social que a gente venha participar. Esses grupos sociais são compostos por seres humanos falhos, que carregam seus sentimentos, que carregam suas dores, que carregam os seus problemas, e nesse relacionamento acaba nascendo os problemas, a fofoca, enfim. Então, galera, não vamos deixar que as nossas experiências ruins nos nossos grupos sociais e principalmente na igreja venha afetar totalmente a nossa vida espiritual. O próprio Jesus disse que nós estamos firmados na rocha, estamos firmados nele. Nós não estamos firmados na areia, que pode vir algum vento, alguma situação que vai derrubar. Não, nós estamos firmados na rocha, e se nós estamos firmados nele, na alegria que ele nos proporciona, então nós vamos com certeza usufruir da alegria de ser salvo, de estar com ele, de andar com ele. E servir a Jesus não é um peso, porque ele é um pastor amoroso, ele é nosso advogado, ele é um sacerdote, um sumo sacerdote que se compadece das nossas fraquezas, ou seja, ele entende as nossas fraquezas, ele sabe até onde a gente vai e onde a gente erra, ele conhece. Por isso não é um peso servir a ele, na verdade é um prazer, não é uma obrigação. Isso nem deve ser uma obrigação nas nossas vidas, mas um prazer realmente de servir quem ele é,
de ser um seguidor de Cristo. Se você gostou desse vídeo, se inscreve aqui no meu canal, me siga no Instagram, no TikTok, que vai estar ajudando bastante a gente aí no nosso crescimento. Então comenta aqui embaixo o que você achou disso, o que você achou dessa fala, o que você achou dessa reflexão que nós colocamos aqui. Coloca aí nos comentários, abre o coração, que eu tenho certeza que vai ser muito legal. Obrigado, gente.